Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre funções. Nosso objetivo nesse exercício é encontrar uma expressão para a função cujo gráfico está representado abaixo. Então, eu olho para esta curva aqui e eu preciso definir a função que está representada. Como que eu faço isso? Então, primeiramente, eu preciso saber o domínio dessa função. Eu vou chamar essa função de f, tá? Essa função que está representada aqui. Então, quem será que vai ser o domínio da f? Quem é esse domínio? O que é domínio? São todos os valores de x, onde minha função está definida. Então, quando eu olho para esses valores de x todos aqui, minha função está definida de 0 a 5. Então, o domínio da f vai de 0 a 5. Então, agora o objetivo é descobrir quem é essa f de x. Então, vamos lá. Observe que de 0 a 3 está definida por esta curva, né, por este segmento de reta. E de 3 a 5 está definida por essa outra função, que eu vou chamar aqui de f1 e aqui de f2. Ou seja, isso está parecendo uma função definida por partes, porque num intervalo do domínio ela está definida de uma forma, no outro intervalo de outra. Então, provavelmente, eu vou chegar numa coisa assim, f1 de x, se x estiver entre 0 e 3, e f2 de x, se o x estiver entre 3 e 5. Aí vocês podem me perguntar o seguinte, por que você colocou igual aqui e não aqui? Não poderia ser o igual aqui e não tá aqui? Não poderia ser nos dois? Então isso a gente vai discutir. A princípio vai ser uma função com essa cara. Então, agora o objetivo é encontrar quem é f1 neste valor. Então, eu quero descobrir quem é a f1 de x, que está definida de 0 a 3. Então, vamos lá. Quando eu olho para esta curva, isso aqui está representando um segmento de reta. Então, eu preciso saber o quê? A equação da reta. Se eu souber a equação da reta, eu consigo saber quem é a f1 de x. Então, nós vamos recordar aqui equação de reta. Então, a gente chama de equação da forma ponto inclinação, a equação que é quando eu conheço um ponto, que eu vou chamar de coordenada x1 e y da reta, e quando eu tenho a inclinação da reta, que eu vou chamar de m. Essa inclinação também é conhecida às vezes como coeficiente angular da reta. E aí a equação da reta da forma ponto inclinação é dada por y menos y1 igual a m vezes x menos x1. Essa é uma equação que representa uma reta. Aí também tem a equação do tipo ponto interseção, que quando eu quero encontrar a equação desse tipo, eu tenho o m, que é a inclinação, e eu tenho o b, que é o que a gente chama de interseção, um eixo y. É o valor da intersecção com o eixo y. E a reta aqui é dada por y igual a mx mais b. Vou chamar essa aqui de equação 1 e essa aqui de equação 2. Então, essas são as equações da reta. Agora, a gente precisa saber quem que é esse m, quem que é a inclinação da reta. A inclinação da reta, ela é dada pela taxa de variação entre y e x. A taxa de variação de y em relação a x. O que significa isso? Então, vamos olhar aqui. Eu tenho o eixo x, o eixo y e uma reta L qualquer.
que significa taxa de variação de y em relação a x? Significa que para quaisquer dois pontos que eu pegar aqui, P1 e o P2, onde o P1 vai ter coordenadas x1, y1 e P2, x2, y2. A taxa de variação é exatamente a variação aqui, este é o ΔY sobre essa variação, que é o ΔX. Ou seja, ΔY é y2 menos y1 e ΔX é x2 menos x1, ficando então y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Lembrando que no caso da reta, para quaisquer dois pontos que eu pegue aqui, essa taxa de variação não muda, ela é constante, né? E se eu pegar uma reta vertical, essa taxa de variação não está definida, e para retas horizontais, essa taxa de variação é zero, não tem taxa de variação, não tem inclinação. Então agora a gente já recordou um pouquinho as retas. Então agora a gente pode voltar para o nosso objetivo, que era fazer o quê? Encontrar uma expressão para f1 de x, que é este segmento de reta. Então, olha lá. Eu quero uma expressão para f1 de x. Então, o que eu vou precisar? Vamos voltar lá no gráfico. Quando eu olho para este segmento de reta, que é o que está representando o f1, eu sei o valor onde esta reta intercepta o eixo y, que é o 3. Então, eu já sei quem é o meu b. O meu b, que era o valor da intersecção com o eixo y, é 3. E agora eu preciso determinar quem? O coeficiente angular da reta, né? A inclinação da reta, que é dada por essa expressão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá no meu gráfico, pegar dois pontos, que eu vou chamar de P1 e P2, dois pontos dessa reta, para eu encontrar o coeficiente angular dela. Então, quando eu olho aqui, quando o x é 0, o y é 3. Um ponto, então, vai ser 0,3. Quando eu olho para este valor, quando o x é 1, o y é 2. Então, o outro ponto vai ser 1, 2. Então, eu estou pegando aqui 0, 3 e 1, 2. E aí, então, agora, eu vou encontrar m, que é y2 menos y1, que fica 2 menos 3, sobre x2 menos x1, que é 1 menos 0. Isso aqui dá menos 1 sobre 1, que é menos 1. Dessa forma, eu tenho que y é igual. Se eu olhar aqui para a equação 2, o m é menos 1, então fica menos x mais 3. E esta aqui, este y está representando o meu f1 de x. Agora, da mesma forma, eu preciso descobrir quem é o f2 de x. Novamente, eu vou lá para o gráfico. Então, quando eu olho para este segmento de reta, é ele que está representando graficamente a f2. Então, novamente, eu preciso usar as equações da reta. Observe que aqui eu não sei o valor onde essa reta intercepta o eixo y. Então, neste caso, fica melhor eu usar a equação 1, onde eu preciso de um ponto e da inclinação. Só que para obter a inclinação da reta, eu preciso pegar dois pontos. Então, já vamos escolher dois pontos aqui desta reta. Quando eu olho para o x igual a 4, eu tenho aqui que é 2. Quando eu olho para x igual a 5, eu tenho que vale 4. Então, eu vou pegar esses dois pontos. P1, que é o ponto 4, 2, e P2, que é o ponto dado por x igual a 5 e o y igual a 4. E agora, então, eu consigo encontrar o m,
que é o coeficiente angulado, que basta eu fazer o quê? y2 menos y1, que é 4 menos 2, sobre x2 menos x1, que é 5 menos 4, isso aqui dá 4 menos 2 sobre 1, que é 2. Como eu vou usar esta primeira equação, eu já conheço ele, eu só preciso de um ponto, posso usar qualquer um daqueles pontos que eu já tenho. Então a equação vai ficar y menos o y1 eu vou usar como sendo este 2 aqui, isso é igual a m, que é 2, vezes x menos x1, que é 4. Abrindo essas continhas vai ficar assim, y menos 2 igual a 2x menos 8, então o y vai ser 2x menos 8 mais 2, vai ficar 2x menos 6. E esta é exatamente uma expressão para F2 que nós estávamos procurando. Então, lembra no início da aula que eu tinha escrito assim, F1 de x, se x estivesse entre 0 e 3, e F2 de x, se x fosse de 3 a 5. Né? Então, agora eu já descobri quem que é a F1. Quem que é a F1? Menos x mais 3. E a F2 vai ser 2x menos 6. Agora, lembra que eu deixei em aberto essa discussão? Eu poderia pôr o sinal de igual aqui e tirar daqui? Poderia fazer isso? Sim. Poderia pôr o sinal de igual nas duas? Neste caso, até poderia, porque quando eu olho para x igual a 3 nesta função, dá 0. Quando eu olho para x igual a 3 dessa função, dá 0. Ou seja, no ponto x igual a 3, elas têm um único valor. Mas tem que tomar cuidado, que quando eu coloco o sinal de igual nas duas, se essa função levar um valor diferente dessa, deixou de ser função, tá? Então, é isso, pessoal. Obrigada e até a próxima.